declara aberta a sessão administrativa ordinária do Egrégio Tribunal Pleno da data de hoje, 9 de dezembro de 2013. Iria colocar a ata da sessão administrativa da anterior em votação, contudo, tem aqui uma solicitação do desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy acerca de uma observação que ele fez no início da sessão passada, de forma que eu vou fazer a retificação e, em seguida, eu vou colocar aos senhores em votação a ata da sessão. Vamos iniciar a sessão, inicialmente com os processos de remoção, deixando os processos que tramitam em segredo de justiça para o final. Vamos ao pregão do primeiro processo. Processo número 001227803 de 2013, assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da primeira vara do trabalho de Santana de Parnaíba. Vaga decorrente da remoção da excelentíssima juíza Eliane Aparecida da Silva Pedroso para a segunda vara do trabalho de Santana de Parnaíba. Com a palavra a desembargadora Silvia. Pois não, já distribuí o voto aos colegas. Dos inscritos, a juíza Beatriz Helena Miguel Giacomini é a mais antiga e, pelo que consta, ela possui hoje 32 processos ainda não julgados, porém o mais antigo é de 22 de novembro do corrente ano. Portanto, eu entendo que não há nenhum óbice para que ela seja removida para o cargo de juíza titular da primeira vara de trabalho de Santana de Parnaíba. Alguma divergência? Decisão unânime, portanto, autorizando a doutora Beatriz Helena Miguel Giacomini ser removida para o cargo de juíza titular da primeira vara do trabalho de Santana do Parnaíba. Próximo. Processo número 2 da pauta, 001228155 de 2013. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 10ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Com a palavra a doutora Silvia. Também da mesma forma, já distribuí o voto aos colegas. Dos inscritos, a juíza Líbia da Graça Pires é a mais antiga. Hoje não consta nenhuma pendência em seu nome, daí porque eu proponho que ela seja removida para o cargo de juíza titular da 10ª Vara de Trabalho de Guarulhos. Alguma divergência? Decisão unânime, portanto, autorizando a remoção de Sua Excelência, a doutora Líbia, para o cargo de juíza titular da 10ª Vara de Trabalho de Guarulhos. Próximo. Processo número 3, 001228240 de 2013. Assunto: concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Doutora Silvia. Também aqui no caso, a mais antiga seria a doutora Líbia da Graça Pires, porém, como ela já se candidatou no pleito anterior, o próximo seria o juiz Fernando César Teixeira França, que não tem nenhuma pendência, daí porque proponho que ele seja removido para o cargo de juiz titular da 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Sem divergência? Autorizado, portanto, o doutor Fernando César Teixeira França para ser remoção para o cargo de juiz titular da 11ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Próximo. Processo número 4, 001228325 de 2013. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Doutora Silvia. Neste caso, a mais antiga é a doutora Anete Konezuke, que não tem nenhuma pendência em seu nome, propondo então que ela seja removida para o cargo de juíza titular da 12ª Vara de Trabalho de Guarulhos. Sem divergência? Autorizado, portanto, a remoção de Sua Excelência, a doutora Anete, para a 12ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Próximo.
Processo 5 da pauta, 0012-285-92 de 2013. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 13ª Vara do Trabalho de Guarulhos, vaga decorrente da criação da Lei 12.427 de 2011. Doutora Silvia. Neste caso, a mais antiga seria a doutora Anete, que já se inscreveu para o anterior. Portanto, a próxima mais antiga, a doutora Maria Aparecida Norce Furtado, não tem nenhuma pendência em seu nome. Minha proposta é que seja removida para o cargo de juíza titular da 13ª Vara de Trabalho de Guarulhos. Também sem divergências? De forma que autorizada a remoção de Sua Excelência, a doutora Maria Aparecida Norce Furtado, para cargo de juiz titular da 13ª Vara de Trabalho de Guarulhos. Próximo. Processo número 6, 0012-287-62 de 2013. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 9ª Vara do Trabalho de Guarulhos. Vaga decorrente da remoção da excelentíssima juíza Ana Maria Moraes Barbosa Macedo para a 2ª Vara do Trabalho de Taboão da Serra. Doutora Silvia. Neste caso, a mais antiga inscrita é a doutora Ângela Cristina Correia. Existem 13 processos aguardando redação de sentença, porém o mais antigo é de 25 de novembro do corrente ano. Eu entendo que não há nenhum óbice para que ela seja removida para o cargo de juíza titular da 9ª Vara de Trabalho de Guarulhos. Sem divergências? Autorizado, portanto, a remoção de Sua Excelência, a doutora Ângela Cristina Correia, para a 9ª Vara de Trabalho de Guarulhos. Próximo. Processo número 7 da pauta, 0013-29052 de 2013. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 39ª Vara do Trabalho de São Paulo. Vaga decorrente da remoção do excelentíssimo juiz Marcelo Donizete Barbosa para a 81ª Vara do Trabalho de São Paulo. Doutora Silvia. Neste processo, o único inscrito é o doutor Diego Cunha Maeso Montes. Não tem nenhum processo pendente. Sugiro que ele seja removido para o cargo de juiz titular da 39ª Vara de Trabalho de São Paulo. Sem divergência também? Pois não. Autorizado, portanto, o doutor Diego Cunha Maeso Montes, a remoção para o cargo de juiz titular da 39ª Vara de São Paulo. Próximo. Vamos àquele processo... Não, nós temos ainda o processo da pauta, da extra pauta, que trata da mesma matéria. Vamos continuar nessa. O primeiro e o segundo da extra pauta. 2. É o processo número 1 da extra pauta 2. É processo 0013-648-18 de 2013. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 2ª Vara do Trabalho de Itapecerica da Serra. Vaga decorrente da promoção do excelentíssimo juiz Donizete Vieira da Silva a desembargador desse tribunal. Pois não. Doutora Silvia. Pois não. A mais antiga inscrita é a doutora Margot Giacomazzi Martins. Existem 28 processos aguardando redação de sentença, porém os mais antigos são de 14 de novembro de 2013, daí porque entendo que não há nenhum óbice à sua remoção para o cargo de juíza titular da 2ª Vara de Trabalho de Itapecerica da Serra. Alguma divergência no caso? Autorizado, portanto, a remoção da doutora Margot para a 2ª Vara de Itapecerica da Serra. Próximo. Processo número 2 do extra pauta 2, 0013-64902 de 2013. Concurso de remoção destinado ao provimento do cargo de juiz titular da 6ª Vara do Trabalho de Santos. Vaga decorrente da remoção da excelentíssima juíza Dalgisa Lins Dornelas Glerian para a 3ª Vara do Trabalho de Santos. Doutora Silvia. Aqui há um candidato único, o doutor Fernando Marxelli. Não tem processo aguardando redação de sentença, há uma única pendência de terceiro, porém a audiência foi em 28 de novembro de 2011, é isso? Ah, não, é um que está CND, uma pendência de terceiro CND. Eu entendo que não há nenhum óbice que seja removido para o cargo de juiz titular da 6ª Vara de Trabalho de Santos. Alguma divergência? Autorizado, portanto, a remoção de Sua Excelência, doutor Fernando Marxelli, para o cargo de juiz titular da 6ª Vara de Santos. Temos ainda um processo extra-pauta, que é uma proposta de alteração regimental, que vamos apregoá-lo nesse instante.
Processo número 1 do Extrapauta 1, 0013-454-17 de 2013. Proposta de alteração regimental da data de apresentação da prestação de contas ao Tribunal Pleno. Requerente, excelentíssima senhora Maria Doralice Novaes, desembargadora presidente desse tribunal. Passo a palavra para a doutora Tânia Bizarro Quirino de Moraes, presidente da Comissão de Regimento Interno. Pois não, senhora presidente. Trata-se, como já foi referido, de proposta oriunda da presidência do tribunal. Na verdade, o que se pretende aqui é apenas a mudança da data destinada à prestação de contas anual, prevista atualmente para a primeira semana de fevereiro, solicitando-se alteração para a última sessão plenária de março. Na verdade, como tudo indica, a questão se reveste de simplicidade, porque apenas diz respeito à alteração da data. E também é urgente, tendo em vista que se avizinha a data da prestação de contas, pelo que a Comissão de Regimento sugeriu que fosse dado ao presente expediente o tratamento do rito especial previsto no regimento. Como já se disse, a pretensão é que se modifique a data da prestação anual de contas da primeira semana de fevereiro para a última de março. Houve manifestação dos setores competentes do tribunal que demonstraram claramente que é quase impossível apresentar nesta data, porque a elaboração da prestação de contas final depende de vários outros expedientes estatísticos e outras planilhas que vão dar os dados para a elaboração da prestação de contas, e estes índices, valores e planilhas, na verdade, só estão à disposição em fevereiro, pelo que, para condensação dos dados nessa prestação de contas, o prazo é absolutamente exíguo. Então, a comissão opina pelo regime de urgência e pela aprovação da proposta tal como apresentada. Pois não. Coloco em votação, em primeiro lugar, a questão do regime de urgência. Alguma divergência? Aprovada, portanto, o regime de urgência. Passa a palavra agora à doutora Silvia para o voto. Também já passei o voto aos demais colegas. Como já bem disse a doutora Tânia, a matéria é bastante simples. É uma mera questão de alteração de data da apresentação ao tribunal do expediente relativo à prestação de contas e ao relatório geral dos trabalhos realizados no exercício anterior. Daí porque meu voto é pelo acolhimento da proposta apresentada pela presidente do tribunal. Passando, então, o artigo 70, inciso 16, a constar: apresentar ao tribunal, para a ciência, o expediente relativo à prestação de contas e o relatório geral dos trabalhos realizados no exercício anterior, até a última sessão de março, cujas cópias serão enviadas ao Tribunal Superior do Trabalho. É esse, portanto, o meu voto. Algum pedido de esclarecimento? Alguma divergência a ser consignada? Podemos considerar aprovado por unanimidade? Aprovado por unanimidade, portanto, a alteração regimental. Passaremos agora à análise dos processos que tramitam em segredo de justiça. Temos um ainda? Qual que é? Pois não. Nós temos um ainda que não tem corre segredo de justiça, portanto, o processo número 8. Vamos ao pregão. Processo 000415147 de 2011. Processo administrativo disciplinar em face de magistrado. Representante Corregedoria Regional do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Representado Maria Aparecida Vieira Labonini, MM juíza titular da 26ª Vara do Trabalho de São Paulo. Assistente Amatra 2. Relator, desembargador Manuel Ariano. Revisor, desembargador Roberto Barros da Silva. Temos 2 pedidos de sustentação oral. Primeiro, o doutor Ricardo Marretti, pela representada. Antes de passar a palavra à Sua Excelência, para a Sua Senhoria, eu vou passar a palavra para o Ministério Público, que pretende se manifestar. Boa tarde a todos. Senhora Presidente, o Ministério Público do Trabalho analisou os autos nessa oportunidade e, tendo em vista que não há fatos novos de relevante significado após o seu último parecer no intuito de colaborar
com a celeridade processual. Haja vista, inclusive, que já houve acolhimento de nulidade anteriormente, o que acarretou maior delonga ao trâmite processual, manifesta-se nesses termos. Eu vou passar ao relatório diretamente à análise, até porque não há inovações. Quanto aos aspectos formais, verifica-se, então, agora, que a irregularidade referente à ausência de remessa do processo administrativo disciplinar ao Ministério Público do Trabalho resta aqui superada com essa manifestação oral que se apresenta. A magistrada representada foi devidamente citada para oferecer sua defesa, respeitando-se assim a disposição presente no artigo 17 da Resolução 135 de 2011 do Conselho Nacional de Justiça. Foi devidamente apreciada e acolhida a exceção de suspeição oposta pela representada em face da antiga relatora do feito, resultando na redistribuição deste feito para o relator, excelentíssimo senhor desembargador Manuel Antônio Ariano. Ademais, o processo está instruído com documentos capazes de propiciar o livre convencimento motivado dos julgadores, razão pela qual não se vislumbra ofensa ao devido processo legal. No que tange à matéria de fundo, a atividade censória, em face da excelentíssima magistrada, constitui matéria interna corporis deste egrégio Tribunal Regional do Trabalho, eis que implica na apuração e aplicação de penalidade por seus pares. O fato articulado como suporte fático para eventual penalidade, qual seja a demora no cumprimento da determinação da Corregedoria, consiste em matéria exclusiva da administração judiciária, cujos critérios de conveniência e oportunidade ficam a cargo desse egrégio Tribunal Regional do Trabalho. Então, em face do exposto, o Ministério Público do Trabalho manifesta-se pela regularidade formal do processo e por seu prosseguimento e julgamento, reservando-se a atividade censória aos componentes do Pleno do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região. Muito obrigada, doutora. Dispensada a leitura do relatório, doutor. Com a palavra. Está com a palavra, doutor. Obrigado. Excelentíssima desembargadora presidente, eminente membro do Ministério Público, excelentíssimos desembargadores, estamos aqui novamente para apreciar esse processo e, da parte da defesa, gostaríamos de ressaltar a questão da prescrição, haja vista a primeira, vamos dizer, a primeira fase do processo ter sido anulada pelo TST, pelo fato da ausência de portaria, razão a qual, a contrário dessa data, inclusive da ciência dos fatos e da reclamação do representante, já teria extrapolado os prazos que a lei predetermina. Além disso, quanto ao mérito da questão, a representada ela cumpriu a determinação da doutora corregedora e, inclusive, refletindo, a gente, da parte da defesa, temos que entender que a insatisfação do representante não se dava só pelo prazo que o processo estaria com a doutora Maria Aparecida Lavorini, mas sim o total do processo, porque, como apresentado na defesa, somando-se as datas em que o processo ficou em primeira instância, segunda instância e terceira instância, a primeira instância foi a mais breve do que as outras duas. Então, assim, tudo bem que na execução amplia-se, vamos dizer assim, o perfil psicológico da ansiedade do exequente. Mas ela cumpriu a determinação da expedição da guia, tomou as precauções devidas para que não fosse, inclusive consultando esse processo, a própria, o INSS ele rejeitou os cálculos e está pedindo o dinheiro que já foi liberado. Então, ou seja, quando é que se vai reaver esse dinheiro, né? Então, no entendimento nosso, se tivesse havido uma precaução maior na liberação do dinheiro, ou seja, não atendendo, embora muito insatisfeito o exequente, a Previdência não teria ficado, vamos dizer assim, no prejuízo como está hoje. E além disso, excelências, temos que convir também que a doutora Maria Lavorini, ela vai ser, amanhã é o último dia dela de trabalho, né? Se aposenta aos 70, completará
amanhã 70 anos de idade, também será seu último dia de trabalho. E, além disso, assim, considerando que uma eventual penalidade teria um condão aí de prevenir futuros erros na prestação jurisdicional, uma eventual penalidade hoje estaria sem sentido, haja vista ela se aposentará amanhã. Então, são essas as razões pela qual nós pedimos aí a absolvição dela, tanto pela prescrição quanto pelo próprio mérito da demora, e até mesmo pela prestabilidade de uma eventual punição face à sua aposentadoria na data de amanhã. Muito obrigado. Obrigada, doutor. O ilustre advogado representante da Amatra. Eminente presidente, eminentes desembargadores, ilustre representante do Ministério Público, a Amatra ratifica o ponto de vista defendido pelo ilustre advogado doutora Lavorini, esclarece que, sob a ótica da Resolução 135 e sob a ótica da Lei 1112, a prescrição fulmina esse processo, qualquer que seja aí a aplicação da lei, né? E, importante dizer também, que durante todo esse período que a doutora Lavorini oficiou na 2ª Região, ela se dedicou extremamente ao jurisdicionado, cumpriu seu mistério com honra e merece, no último dia do exercício da sua honrada atividade jurisdicional, o arquivamento desse processo. Ela cumpriu os prazos, ela não excedeu injustificadamente, ela se posicionou com muita precaução, no sentido de que o alvará fosse expedido com segurança jurídica, e isso de fato ocorreu. Houve agora esse lamentável erro aqui narrado pelo advogado, mas do depósito feito em juízo até a expedição de alvará, transcorreu prazo inferior a 3 meses. E a precaução da doutora Lavorini era muito razoável, porque os cálculos eram complexos, havia repasse à União a ser feito, e ela abriu prazo para que as partes se manifestassem sobre esse tema. O pequeno desencontro que houve na prestação de informação à eminente corregedora à época dos fatos, também não teve um condão de impedir a ordem natural das coisas. O alvará foi expedido. E com imenso respeito à corregedora, a ordem para que o alvará fosse expedido, na visão da doutora Lavorini, só não foi atendida em razão dessa precaução, mas não no sentido de desobediência. A matéria era jurisdicional e não correicional. A parte, obviamente, poderia ter os instrumentos necessários em sede recursal para reivindicar que esse alvará fosse expedido. Com essas palavras, a Amatra ratifica o posicionamento da defesa. Muito obrigado pela atenção. Pois não. Com a palavra, o relator, doutor Manuel Ariano. Senhora presidente, eu peço vênia para dar uma resumida no voto e não ler todo o relatório, que é um tanto quanto alongado. O relatório, Vossa Excelência, está dispensado da leitura. Pode começar direto pelo voto. Pois não. Eu vou começar pelas preliminares, que são duas. A representada alega a prescrição, que não está de modo algum consumada, porque o prazo de 140 dias, previsto lá na Resolução 35, é para término do processo, é um prazo para o juiz cumprir, e não um prazo prescricional. O prazo prescricional está lá no artigo 24 da resolução, que é de 5 anos. E nenhum dos dois foi ultrapassado. Os 140 dias não foram ultrapassados porque o processo encerrou-se, foi julgado e foi ao TST onde teve a decisão anulada. E aí que se demandou todo esse tempo. E, ao retornar, ainda não preencheu novamente esse prazo. A segunda questão levantada é com relação à fragilidade ou
a portaria que foi emitida pela presidência em cumprimento do acordo do Tribunal Superior do Trabalho. E aqui, ainda que a portaria faça referência ao pedido de providências, e ela é bastante clara e permitiu a ampla defesa da representada e apontou de forma precisa os dispositivos que teriam sido violados, de forma que eu estou rejeitando as duas preliminares, a de prescrição e a de cerceamento de defesa por nulidade da portaria. Com relação ao mérito, o processo administrativo foi iniciado com o 4º pedido de providência na mesma reclamação trabalhista, em razão da dificuldade da autora em ultimar a execução e satisfazer seu crédito. A reclamação trabalhista foi promovida diante de um banco adimplente e, portanto, de fácil execução. Enquanto tramitaram recurso ordinário e recurso de vista, a sentença com apenas um item, horas extras e integrações, foi liquidada por carta própria, com sentença de liquidação proferida em 18 de agosto de 2008. Citado, o banco ofereceu a penhora cotas no fundo de investimento em 30 de outubro de 2008. Em 7 de novembro de 2008, protocolou embargos à execução, discutindo exclusivamente o valor das custas, alegando que já as recolhera por ocasião do recurso de revista. Quase um ano depois, em 30 de junho de 2009, os autos principais retornaram à vara com trânsito em julgado, em 17 de abril de 2009, certificado à folha 187. Entretanto, sem qualquer justificativa, a penhora somente foi formalizada em 15 de abril de 2010. Um ano e meio após a oferta do bem à penhora e quase um ano após o retorno dos autos principais, propiciando a execução definitiva. Em 5 de fevereiro de 2010, a autora expôs esses fatos à Corregedoria, reclamando da demora no julgamento dos embargos à execução, conforme cópia juntada à folha 234. Em resposta a essa reclamação da autora, a magistrada representada enviou mensagem eletrônica à Corregedoria, cuja cópia está à folha 236 do volume de documentos, afirmando que a mesma não procede, já que os embargos de execução foram interpostos em novembro de 2009. Essa afirmação não é verdadeira. Os embargos à execução foram protocolados em 7 de 11 de 2008, um ano antes, como comprova a petição protocolada juntada à folha 221. Pode ter ocorrido um erro datilográfico, porém, informar à Corregedoria que os embargos foram protocolados em 2009, quando a prova documental indica que o protocolo foi feito um ano antes, em 2008, constitui incidente, a meu ver, de extrema gravidade, pois um magistrado não pode cometer tal equívoco. Apenas em 20 de 10 de 2010, os embargos à execução foram finalmente julgados, com a publicação da decisão em 10 de 11 de 2010. Como não houve manifestação das partes, a decisão dos embargos à execução transitou em 19 de novembro de 2010. E nessa passagem cumpre destacar outro erro datilográfico ou matemático. No comunicado de folha 10 dos autos principais, a representada informa que o trânsito em julgado da decisão dos embargos à execução ocorreu em 4 de março de 2011. Mas, como foi dito acima, o trânsito em julgado ocorreu em 19 de 11 de 2010, 3 meses e meio antes. Somente em 4 de março de 2011, o executado foi intimado a depositar o valor da condenação e depositou efetivamente, como comprova a guia de folha 262 do volume de documentos. Em 17 de março de 2011,
o executado manifestou-se favoravelmente à liberação do crédito à altura, no importe líquido de R$ 76.510. Em 23 de março de 2011, a autora peticionou requerendo a expedição do alvará. Nada mais restava a não ser liberar o pagamento à autora. Isto em março de 2011. Entretanto, apenas em 18 de maio de 2011, 2 meses depois, o processo mereceu o despacho de folha 264, liberando a mesma quantia. Porém, o alvará somente foi emitido em 2 de junho de 2011. Nem todas as reclamações e respostas foram reunidas em ordem cronológica e estão juntadas como cópias de mensagens encadeadas, dificultando o exame e compreensão. No entanto, é possível constatar que, nesse ato, entre meados de março de 2011, quando executada e exequente requereram formalmente a liberação do valor, que há muito não comportava qualquer discussão, e o efetivo levantamento, em 2 de junho de 2011, a representada foi questionada e respondeu em 10 de maio, 25 de maio e 31 de maio, apresentando justificativas em desacordo com o que consta dos autos. Na resposta de 16 de maio de 2011, informou que, atualmente, os autos aguardam a conferência de valores, haja vista a necessidade de recolhimento de INSS, imposto de renda e custas judiciais, para que, posteriormente, possa ser expedido o competente alvará. Importante frisar que existe uma ordem cronológica para a conferência dos valores que deve ser observada. Na resposta de 25 de maio de 2011, ela afirmou: esta juíza tem conhecimento de que os alvarás devem ser expedidos de imediato, mas no caso presente, as partes foram intimadas para se manifestarem sobre os cálculos, tendo prazo de 5 dias, ou seja, até 1 de junho de 2011, para impugná-los ou apresentar embargos, sendo que após o mesmo, o alvará será confeccionado. Isso quando as partes lá atrás já tinham pedido a liberação dos valores. Na resposta de 31 de maio, afirmou: em atenção à determinação datada de 27 de maio, e quanto a não ser compreensíveis as informações por mim prestadas a Vossa Excelência no pedido de providências, venho esclarecer que a informação prestada no dia 25 de maio se refere aos cálculos apresentados pela reclamada, que são conferidos pelo funcionário calculista desta vara, já que no que tange ao recolhimento do reclamado ao INSS, houve retificação do valor, já que o valor apresentado foi de R$ 13.153, enquanto o valor correto é de R$ 13.164. Considerando-se que em 17 de março de 2011, como exposto acima, o executado expressamente havia concordado com a liberação do crédito ao autor, como consta a folha 251 do volume de documentos, inegável que essas informações não correspondem à realidade. Como o valor líquido finalmente liberado era incontroverso, havendo manifestação conjunta postulando a liberação, essas respostas justificativas da representada às derradeiras solicitações da Corregedoria caracterizam, a meu ver, desobediência e resistência infundada, caracterizando procedimento incorreto, além de reiterada negligência. Em resumo, a execução sem qualquer resistência, diante de executado adimplente, com a conta de liquidação finalizada em carta de sentença, demandou nada menos que 2 anos e 2 meses, a contar da data do trânsito em julgado da sentença exequenda. Tempo que não pode ser considerado razoável, como quer a magistrada representada. Ressalto também que a magistrada assumiu a 26ª Vara do Trabalho em 10 de março de 2004.
Os boletins de índice de produção das varas do trabalho publicados pelo setor de estatística nos anos de 2007, 2008, 2009, 2010, 2011 e 2012 colocam a 26ª vara do trabalho em último lugar, atestando que se trata da vara do trabalho menos produtiva da 2ª região. Esses são os fatos. O Código de Ética da Magistratura, nos artigos 14 e 20, determina o cumprimento que cumpre ao magistrado ostentar conduta positiva e de colaboração para com os órgãos de controle e de aferição de seu desempenho profissional, e que cumpre velar para que os atos processuais se celebrem com a máxima pontualidade. A Lei Complementar 3579 também estabelece que são deveres do magistrado não excederem injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar. E, por fim, a Constituição Federal, no seu artigo 5º, consagra que a todos no âmbito judicial e administrativo são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação. A atuação da magistrada no processo que originou os pedidos de providência do jurisdicionado, pelo menos a contar da data do trânsito em julgado da decisão, como analisado acima, afrontou esses dispositivos. Mesmo solicitada a corrigir o comportamento na condução da execução, resistiu por mais de um ano e prestou informações descuidadas, com datas e fases processuais equivocadas, que caracterizam falta de colaboração com o órgão controlador, a Egrégia Corregedoria, e descaso com a mínima celeridade na prestação jurisdicional. Essas circunstâncias evidenciam a reiterada negligência de que trata o artigo 44 da Lei Complementar 3579. Aqui eu traço um parênteses, porque a forma de entender o que seja reiterada negligência é que leva à gradação da pena. Há quem pense que reiterada negligência seja a condenação em vários processos por negligência. E eu não acompanho esse entendimento. Eu penso que reiterada negligência, ela ocorre em um mesmo processo, como ocorreu nesse caso. Foram 4 reclamações da parte, foram vários ofícios da corregedoria, e mesmo assim, a magistrada, sem justificativa, demandou 2 anos e meio para liberar um alvará. Então, por isso, eu estou entendendo, salvo o melhor juízo, que se trata, de fato, de reiterada negligência. Prevista no artigo 44, a pena de censura será aplicada reservadamente por escrito no caso de reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo ou de procedimento incorreto, se a infração não justificar punição mais grave. E aqui também, fazendo paralelo com o que foi dito na tribuna, eu não vejo sentido de advertir uma magistrada que vai se aposentar amanhã. Por isso, eu proponho julgar procedente o presente processo administrativo para aplicar à magistrada Maria Aparecida Vieira Lavorini, titular da 26ª Vara da Capital, a pena de censura na forma do disposto pelo artigo 44 da Lei 35 de 79. Pois não. Passa a palavra agora ao desembargador revisor, Dr. Roberto Barros da Silva. Sim, senhora presidente. Eu peço vênia, senhora presidente, para apresentar uma divergência no que diz respeito à penalidade aplicável à representada. Ao meu modo de ver, senhora presidente, o pleno desse tribunal já teve oportunidade de apreciar as questões de fundo discutidas neste processo, decidindo na ocasião pela aplicação da pena de advertência, conforme se observa as folhas 563 dos autos. Muito embora o acordo em questão tenha sido anulado por defeito formal na portaria que instaurou o presente processo administrativo, eu entendo que não houve qualquer alteração no tocante aos fatos que fundamentam a reprimenda, tampouco modificação do conjunto probatório, não se justificando, ao meu ver, portanto, o agravamento da pena conforme proposto pelo ilustre relator.
consigno que o processo disciplinar tem por objetivo aferir a conduta da representada exclusivamente no que concerne ao atraso da liberação do alvará de levantamento do processo 00281/2004, tendo em vista que não há nos autos notícia de que tal fato tenha ocorrido repetidas vezes no passado, ou seja, que a representada tenha atrasado de forma contumaz a expedição de alvarás em processo sob sua responsabilidade, entendo que, na hipótese, não se cogita da reiterada negligência no cumprimento dos deveres do cargo, razão pela qual eu tenho por aplicável a espécie, sob exame, senhora presidente, do artigo 43 da LOMAN, razão pela qual eu proponho a procedência do presente processo administrativo, mas com a aplicação da pena de advertência. Pois não. Indago de Sua Excelência, o ilustre revisor, se está acompanhando com relação às preliminares. As preliminares acompanham integralmente. Pois não. Doutor Jonas. Senhora presidente, quanto às preliminares, eu também acompanho o voto do relator. Com relação aos fatos em si, eu entendo que esses fatos, como eu já havia julgado, quando eu havia decidido no primeiro julgamento, eles não comportam qualquer penalidade. Ainda que comportassem, não se vai buscar, aqui no meu modo de ver, o efeito pedagógico, em virtude da aposentadoria iminente da juíza Lavorini. Portanto, eu julgo improcedente. Pois não. Desembargadora Bianca Bastos. Senhora presidente, eu voto com a divergência do desembargador Roberto de Barros. Eu rejeito as preliminares, julgo procedente, mas para aplicar a pena de advertência e não de censura. Pois não. Desembargadora Sandra Cury. Pois não, senhora presidente. Eu voto pela improcedência pelos mesmos fundamentos declinados pelo desembargador Jonas. Pois não. Desembargadora Dalberto. Senhora presidente, com a divergência do desembargador Jonas. Desembargadora Maria Isabel Cueva. Com a divergência do doutor Roberto. Desembargador Sidney. Senhora presidente, eu teria uma questão de fato para indagar do nobre advogado. Pois não. Senhor advogado, ela se aposenta amanhã, ela fará 70 anos amanhã? Sim. Desse modo, senhora presidente, eu voto pelo arquivamento do feito. Pois não. Desembargador Ricardo Werther Ludovic. Com a divergência do doutor Roberto. Do doutor Roberto. Desembargadora Rosana. Senhora presidente, eu também voto pelo arquivamento do feito. Desembargadora Regina Aparecida Duarte. Senhora presidente, eu vou votar nesse caso com a divergência pelo arquivamento. Uma pena de advertência na altura dos acontecimentos não é nem produtiva. Se fosse para apenar, eu votaria com o relator. Mas, como é improdutível, eu voto pelo arquivamento. Desembargadora Simone. Pelo arquivamento, senhora presidente. Desembargadora Kyung Mi Lee. Pelo arquivamento, senhora presidente. Desembargador Álvaro Noga. Pelo arquivamento, como sugerido pelo Dr. Jonas. Desembargadora Silvia Regina Pondé. Um segundinho, excelência. Estou só procurando aqui. Eu voto com o revisor. Com o revisor. Desembargadora Hilma. Com a divergência do desembargador Roberto. Desembargador Nazar. Senhora presidente, eu entendo que a divergência do doutor Roberto não é propriamente uma divergência. É apenas uma gradação que é imposta à pena. Então, eu acompanho o relator. O relator. Desembargador Sérgio Vinick. Pelo arquivamento, senhor presidente. Desembargador Marcelo. Senhora presidente, negócio da doutora Maria Cristina, na minha curta experiência na corregedoria, todo dia chega uma reclamação a respeito da doutora Maria Cristina. Maria Aparecida. Errei. Mas, ou ela reclamando, ela briga com as pessoas no corredor lá da vara, ou ela está angustiada, ou ela há uma infinidade de peritos. Ela está promovendo uma execução contra uma antiga empresa jornalística, isso sai. Tem-se a impressão que ela não sabe o que está fazendo. Não tem a mínima noção do que é ser um juiz de vara do trabalho. Tá certo?
é muito difícil ela fazer as coisas. Ela faz uma confusão de verba salarial, verba indenizatória, as pessoas vêm à corregedoria pedir, ver se está certo o nosso trabalho, o trabalho dela lá, tá bom? Se ela realmente aposentar, não acredito, e vai... Desembargador Marcelo, apenas uma informação para Vossa Excelência. Desembargador Marcelo. 60. Vai... Desembargador Marcelo, apenas uma informação. Vai precisar uma remoção compulsória. Qual é o voto de Vossa Excelência? Remoção compulsória. Remoção? Remoção compulsória. Pois não. Previsto na LOMAN. Desembargador Luiz Carlos Gomes Godoy. Ela conseguiu destruir... Por gentileza, senhores, vamos continuar com os votos. Senhores, doutora... 70, ele falou 60. 70? Vamos continuar com os votos, por gentileza? Luiz Carlos Gomes Godoy. Desembargador Luiz Carlos. Com o revisor. Pois não. Desembargador Odete. Com o relator. Desembargador Fernando Sampaio. Com o relator. Desembargadora Vilma Mazei Capato. Revisor. Desembargadora Tânia. Com o relator. Desembargadora Ana Maria Contrucci. Com o revisor. Desembargadora Maria Ângela Muraro. Com o relator. Desembargadora Yara Ramires. Com o revisor. Desembargadora Beatriz. Com o revisor. Desembargador Wilson Fernandes. Com o revisor. Desembargador Luiz Antônio Moreira Vidigal. Senhor presidente, considerando que o processo foi anulado pelo TST, então não vincula o novo voto. Eu voto com o relator. Desembargador Luiz Carlos Norberto. Com o revisor. Desembargador Eduardo. Relator. Desembargador José Roberto Carolino. Relator. Desembargador Ricardo Trigueiros. Senhor presidente, estou eu aqui com a minha voz novamente, essa voz rouca. Eu gostaria de fazer duas observações sintéticas. Uma, o magistrado é magistrado para toda a vida. Segundo, do ponto de vista pedagógico, e há uma pedagogia nos processos a que o magistrado venha a ser submetido ao longo da sua carreira, se nós considerarmos que a idade ou a proximidade da aposentadoria é uma justificativa para não aplicar sanção nenhuma, nós estaremos incorrendo num desserviço à magistratura. Porque o magistrado, aproximando-se da jubilação, ele se sentiria convidado a descumprir sistematicamente as suas obrigações. Parece um despautério. Então, nesse sentido, eu voto com o relator. Com o relator, pois não. Desembargador Rovirso. Acompanho o revisor. Desembargadora Sônia Aparecida Gindro. Com o revisor. Desembargador Sérgio Junqueira. Senhora presidente, voto pelo arquivamento. Não vi nos despachos da doutora Lavorini intuito de descumprir a recomendação da nobre corregedora, mas sim dar-lhe cumprimento observando as leis, em especial os recolhimentos previdenciários. Assim que vejo a questão. Eu voto pelo arquivamento. Desembargadora Cândida. Acompanho o voto do revisor. Desembargadora Lisete. Com o revisor. Desembargadora Jane. Senhor presidente, eu estava muito propensa a acompanhar o relator em razão das ponderações feitas, muito bem feitas aqui no voto. Entretanto, da análise dos autos, eu verifiquei que não existe realmente, como diz o senhor revisor, nenhum fato novo aqui, e meu voto já foi nesse mesmo processo em razão desse fato que originou pela advertência. Então, eu fico com a divergência do revisor. Desembargador José Rúfulo. Também com o revisor. Desembargador Ivani. Com o relator. Desembargadora Ana Cristina se deu por impedida, né? Desembargadora Ivete. Com o relator. Desembargador Sérgio Pinto Martins. Com o revisor. Desembargador Davi. Senhora presidente, pelos mesmos motivos declinados pela desembargadora Jane, eu voto com o revisor. Desembargadora Maria da Conceição Batista. Com o revisor. Desembargadora Sônia Maria Foster do Amaral. Com o revisor. Desembargadora Rita Maria Silvestre. Com o revisor. Desembargadora Rosa Maria Vila. Com o revisor. Desembargador Jomar. Com o revisor. Desembargadora Maria Cristina Fisch. Com o revisor. Desembargadora Magda. Pelo arquivamento. Desembargador Carlos Uzec. Pelo arquivamento, senhor presidente. Desembargador Salvador. Com o revisor.
Desembargadora Maria de Lourdes. Revisor. Desembargador Francisco Ferreira Jorge Neto. Revisor. Desembargador Olívia Malhadas. Senhora presidente, eu vou acompanhar a divergência iniciada pelo desembargador Jonas, não por causa da aposentadoria, naturalmente, como bem frisou o desembargador Trigueiros, não é carta branca para qualquer procedimento, mas sim pelos fatos objeto da representação. Então, com o desembargador Jonas. Desembargadora Vilma Gomes da Silva Hernandes. Com o revisor. Desembargadora Leila. Com o revisor. Desembargadora Maria Inês Ressoriano. Pelo arquivamento. Desembargador Paulo Mota. Com o revisor. Doutora Aline, acabou, né? Vamos à contagem. Pois não. Acompanhe o revisor, pois não. É. Então deu maioria para a penalidade, né? 6, 46. 46, né? Vai ser. Não deu. Não, então vai ser pela advertência. Pois não. Computados os votos, constatamos que 15 votos foram no sentido do arquivamento ou da improcedência do processo administrativo disciplinar, 46 pela procedência, dos quais 34 pela advertência e 12 pela censura, de forma que a maioria absoluta entendeu pela procedência. Como não houve a maioria absoluta pela censura, nós vamos proclamar o resultado pela advertência, de forma que foi julgada procedente a presente processo administrativo disciplinar para aplicar à magistrada a doutora Maria Aparecida Vieira Lavorini, titular da 26ª Vara de Trabalho da Capital, a pena de advertência, na forma do voto de Sua Excelência, o ilustre revisor, que fica, portanto, designado. Teremos agora o julgamento de 2 processos que correm em segredo de justiça, de forma que cessa nesse momento a transmissão ao vivo da nossa sessão.